Thank you, Young Women Choir. Obrigado, moças e o coral, essa música linda. I'm grateful. Sou grata pelo Salvador e o convite feito a todos nós de vir a Cristo e ser aperfeiçoados nele. Espero transmitir-lhes meus pensamentos sobre lembrar-nos dele, arrepender-nos e mudar. Gostaria de contar-lhes a história de 3 mulheres e abordar algumas lições de que elas aprendi. A primeira história é sobre Ruth May Fox, presidente-geral das moças há muitos anos. Ela serviu nesse chamado até os 84 anos. A irmã Fox nasceu na Inglaterra e, aos 13 anos, trilhou a pé quase todo o caminho até o Vale Lago Salgado. A mãe morreu quando ela era bebê e, durante os primeiros 12 anos, ela morou com várias famílias. Por fim, irmã Fox casou-se e teve 12 filhos. Ela compartilhou seu firme testemunho com os filhos e ensinou lições do Evangelho. Os filhos mais velhos às vezes foram severamente disciplinados, porque ela se zangava facilmente e nem sempre contava até 10 quando era provocada. Ela esforçou-se arduamente para dominar essa fraqueza e ficou conhecida por o seu coração bondoso e serviço ao próximo. A irmã Fox viveu até 104 anos de idade. Ela disse que a vida ensina algumas lições difíceis. As plantas mais fortes não crescem numa redoma e a força de caráter não se desenvolve fugindo-se dos problemas. No ano passado, subi um monte chamado a Pedra de Independência, em Wyoming, para ver onde a irmã Fox tinha esculpido seu nome aos 13 anos. A inscrição estava quase apagada pelo tempo, mas consegui ler Ruth May, 1867. Eu quis saber mais a respeito daquela grande líder e discípula de Cristo, cujo lema era o reino de Deus ou nada. A história seguinte é de uma mulher que chamarei de Maria. Ela era filha de pais pioneiros fiéis. Casou-se no templo e teve 10 filhos. Era uma mulher talentosa e ensinou os filhos a orar, trabalhar arduamente e a amarem-se uns aos outros. Ela pagava o dízimo e a família inteira ia às reuniões dominicais. Mesmo sabendo que era contrário à palavra de sabedoria, ela adquiriu o hábito de tomar café e sempre deixava um bule atrás do fogão. Ela alegava: o Senhor não vai me deixar fora do céu por causa de uma xicrinha de café. No entanto, devido àquela xicrinha de café, ela não pôde qualificar-se uma recomendação para o templo, e o mesmo aconteceu aos filhos que tomavam café com ela. Embora tenham vivido até uma idade avançada e, por fim, qualificado-se para entrar e servir no templo, só um de seus 10 filhos teve um casamento digno no templo, e muitos de sua posteridade, hoje na 5ª geração, não desfrutam as bênçãos do Evangelho em que acreditava. A última história é sobre Cristina, que se batizou e foi selada à família quando era menina, mas a família deixou de viver o Evangelho. Ela estava no final da adolescência e tinha feito algumas escolhas erradas e sentia-se infeliz. Certo dia, dei-lhe um livro de progresso pessoal e disse: este livro vai ajudá-la a incorporar as qualidades de Cristo em sua vida e fazer as mudanças que deseja. Peço-lhe que comece a trabalhar nesse livro hoje e depois leve-o para o serão dos jovens hoje à noite para contar-me o que aprendeu. Naquela noite ela disse com lágrimas nos olhos: comecei hoje o meu progresso pessoal.
Ela voltou a frequentar as reuniões de domingo, a mutual e o seminário. Depois de algumas semanas, a irmã e a mãe dela foram à igreja com ela. Mais tarde, o pai passou a ir também, e agora a família inteira voltou a frequentar o templo. Então, quais foram algumas lições que aprendi com essas histórias a respeito de lembrar, arrepender e mudar? A primeira lição é que todos cometem erros. Há algum tempo, esteve com uma menina de 8 anos no seu batismo. No final do dia, ela disse com toda a confiança: "Já estou batizada um dia inteiro e não pequei nenhuma vez." Mas seu dia perfeito não duraria para sempre. E tenho certeza que ela está aprendendo agora que, por mais que tentemos, nem sempre evitamos todas as situações ruins e as escolhas erradas, ou nos não controlamos como deveríamos. É particularmente difícil para os adolescentes porque o poder de Satanás é real e eles estão tomando suas primeiras grandes decisões como independentes e cometendo seus primeiros grandes erros. Minha segunda lição é: o arrependimento não é opcional. Temos o mandamento de arrepender-nos. Não podemos deixar que um cafezinho, mau hábito, escolhas ruins ou uma decisão errada nos desencaminhe por toda a vida. Já ouvi pessoas dizerem que o arrependimento é difícil. Outras dizem que estão cansadas de se sentir culpada. Às vezes as pessoas desistem e acreditam que não há esperança para eles. Alguns imaginam que sentirão melhor e simplesmente abandonarem e se afastarem do Evangelho. É Satanás que coloca ideias de desespero no coração de nós que cometeram erros. O Senhor sempre nos dá esperança. O caminho mais fácil e rápido para a felicidade e paz é arrepender-nos e mudar assim que pudermos. A terceira lição é: não conseguiremos sozinhos. Nossa própria força e boas intenções não são suficientes. Quando cometemos erros, precisamos da ajuda de nosso Salvador. Tomamos o sacramento para mostrar nossa fé em seu poder de nos mudar. Confessamos nossos pecados e prometemos abandoná-los. Quando todo nosso empenho não for suficiente, é por meio de sua graça que continuamos tentando. Se buscarmos a ajuda do Senhor para mudar, teremos então essa promessa: eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. A alegria e a paz que sentimos a sermos perdoados é uma bênção divina. Essa paz vem no tempo do Senhor e à maneira dele, mas sempre chega. A última lição é a seguinte: podemos mudar. Todo dia é uma nova oportunidade para lembrar do nosso Salvador e seguir o seu exemplo. Sem isso, não podemos progredir. Em vez de buscar desculpas por uma fraqueza, devemos trabalhar cada dia para desenvolver bons hábitos e qualidades semelhantes às de Cristo. O presidente Spencer W. Kimball disse: o cultivo das qualidades cristãs é uma tarefa árdua e difícil. Não pertence àqueles sem experiência ou para os que não se esforçam continuamente. Aprendi com Cristina que desenvolver qualidades cristãs em nossa vida é um sinal de mudança. A irmã Fox disse
que o Evangelho era seu manto de proteção contra a tentação, seu consolo nas tristezas, sua alegria e glória em todos os seus dias e sua esperança de vida eterna. Ela adotou como lema: o reino de Deus ou nada, porque sabia que se abraçasse, o Evangelho poderia receber as promessas feitas pelo Salvador. É por meio do arrependimento que conhecemos o Salvador, e minha fé e confiança nele aumentam quando busco sua ajuda para mudar. Presto testemunho de sua realidade e poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Because we are all mortal, we all make mistakes. Repentance is not optional, but we don't do it alone. We have a Savior to help us repent. By developing His qualities in our lives, we know we are making changes that help us come closer to Him. Sister Fox said that the gospel was her mantle of protection against temptation, her consolation in sorrow, her joy and glory throughout all her days, and her hope of eternal life. She took as her motto, the kingdom of God or nothing, because she knew that by embracing the gospel with her whole heart, she could receive the promise the Savior gave to us all. Whoso repenteth and is baptized in my name shall be filled. And if he endureth to the end, behold, him will I hold guiltless before my Father at that day, when I shall stand to judge the world. It is through repenting that I have come to know the Savior. And it is as I seek his help to change me that my faith and dependence on him increases. I bear testimony of his reality and power. In the name of Jesus Christ, amen.